Bom dia, meus amados. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical para a honra e glória do nosso Deus. Vamos encurvar nossas cabeças e agradecer ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Pai, mais uma vez aqui rogamos, gratos por mais uma escola que se inicia. Que ela seja para a tua honra e glória. Seja conosco, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amados, com a graça e a misericórdia, estamos aqui mais uma vez na escola bíblica para que possamos estar aprendendo cada vez mais sobre a palavra do Senhor. Nós sabemos que esse meio não é o ideal, porque na escola a gente sabe que tem aquela interação. Eu gosto de dizer que a escola bíblica é um culto informal. Como assim informal? É onde geralmente nós participamos, né? Então os irmãos podem fazer perguntas e ali a gente começa a tirar dúvidas. Mas quem tiver dúvida de alguma coisa é só colocar no comentário e depois na próxima aula nós podemos tirar essa dúvida. Então não esqueça aí, qualquer coisa, tem os comentários que vocês podem estar escrevendo, alguma pergunta. Se você tiver dúvida, você pode perguntar ali. E tem um chat também ao vivo, né? Que se eu tiver, volta e meia eu estou olhando, tiver uma dúvida, qualquer coisa a gente pode tirar. Mas normalmente eu vou tirar na aula seguinte, para que vocês peguem o contexto da aula que estamos dando hoje. Então, lembrando qualquer coisa, é só estar escrevendo aí que nós estaremos respondendo. Mas vamos louvar o nosso Deus com o hino chamado Adoro a Ti. Ele pertence ao Hinos de Louvor número 3. E logo em seguida vamos cantar Jesus é Melhor, do Voz de Melodia número 356. Vamos cantar o 3 do hino de louvor e o 356 do Voz de Melodia. Cantemos todos. Eis-me aqui, Santo Deus, busco teu favor. Grato, ó Senhor, por tua compaixão. Eis-me aqui, Santo Deus, vem me conceder pelo teu poder, puro coração. Adoro a ti, Cordeiro remidor. Entoarei para sempre teu louvor. Adorarei, te exaltarei. Somente em ti me alegrarei. Aceita minha adoração, ó Deus de amor, adoro a ti. Vem sondar meu viver, guia-me, Senhor. Busco teu louvor, teu nome exaltar. Forte Rei, grande Deus,
alegrarei. Aceita minha oração, ó Deus de amor, adoro a Ti. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor sim, Ele é amor, caminho e luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém, irmãos. Jesus, Ele é melhor sim. Jesus é melhor do que tudo. Não há nada nesse mundo melhor do que o nosso Senhor. Aonde Ele entregou a sua vida, derramou seu sangue por nós, pecadores. Então, não tem coisa melhor do que estar em plena comunhão com o Senhor. Vamos estar abrindo nossas Bíblias para o livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal, e esconde-se,
mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Oremos. Santo e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos gratos por tua misericórdia e compaixão. Obrigado pelo amor glorioso a qual Cristo morreu por nós. Obrigado por tudo o que o Senhor é, um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, um Deus justo, e que possamos sempre buscar andar nos teus caminhos. Continue a nos abençoar, em nome de Cristo. Amém. Bom, vamos cantar agora o hino intitulado O Rei da Glória, o Rei dos Reis. Esse hino é do hino para o culto cristão, que nós chamamos HCC 194. E também do HCC nós vamos cantar Um Só Rebanho 574. 194 e o 574 do Inário para o culto cristão. Cantemos todos. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória
padeceu, sim, Jesus padeceu, sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu, ninguém por ele obrigado, foi seu próprio amor que o moveu, por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar, é Jesus, só Jesus, só Jesus virá em breve, o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado
Rei da Glória, o Rei dos Reis. Lembre-se que o nosso Senhor é o Senhor dos Senhores, aonde mesmo sendo Deus, e Ele é Deus, mas não usurpou, né, essa posição, mas preferiu assumir a forma de servo para morrer, como eu falei, por mim e por você, por nós, pecadores, para que possamos ser todos um só rebanho, para ter um só pastor, e possamos buscar ao nosso Senhor, que possamos a cada dia buscar estar reunidos para a honra e glória do Senhor dos Senhores. Oremos. Amado Pai, mais uma vez aqui estamos gratos. Obrigado por tudo. Obrigado pelo quem o Senhor é. E principalmente pelo que o Senhor fez por nós. Te pedimos graças e somos gratos por tudo que já foi realizado. Agora venha a continuar a nos abençoar através da explanação da Tua Palavra. Usa-me nas Tuas mãos. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, vamos retomar o nosso estudo, onde estamos vendo o alicerce firmes, que vai desde a criação até Cristo. Fazendo uma revisão aí da aula passada, nós vimos na aula passada sobre a tempestade, quando o Senhor estava com seus discípulos no mar da Galileia, e os seus discípulos acordaram o Senhor, porque a tempestade estava grande ali, o mar estava revolto, as ondas já estavam entrando no barco, e chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, não se dá que morramos? Pode assim dormir, o hino do nosso cantor cristão fala justamente sobre isso, o 328, sossegai. E vimos aí que o Senhor chegou para ele e disse: homens de pequena fé. Então foi para a tempestade e disse: cala-te, assossega-te, assossegai. E o mar se acalmou, o vento se calou, e eles ficaram admirados. Logo em seguida, quando eles chegaram na margem, lá da região dos Gadarenos, e ele encontrou um demônio saindo do sepulcro, a qual esses demônios conheciam o Senhor Jesus Cristo. E não é apenas um, mas como o próprio texto nos fala, era uma legião. Uma legião, pelo contexto histórico, era composta a legião por 6.000 pessoas, ou 6.000 soldados. Então aí vemos que não era apenas um ou dois, mas eram muitos anjos que estavam ali naquele demônio. Então os demônios, no caso o Senhor ordenou que os demônios deixassem aquele homem, que saísse do corpo daquele homem, e os demônios pediram para entrar nos porcos que estavam ali. Então Jesus permitiu, e os demônios foram para os porcos e se jogaram precipício abaixo. Então começou a se divulgar ali na região que o Senhor tinha feito, Então o que o Senhor tinha libertado o homem que estava com o demônio, estava preso, sob a influência de Satanás, agora ele era um homem libertado. E o povo, ao ouvir isso, tudo que tinha acontecido, e o ser humano, é interessante que ele nunca olha o lado positivo, os pontos positivos sempre fica, parece que meio esquecido, e nós só lembramos os pontos negativos. Então, quando foi falado o que aconteceu, o povo só olhou o negativo. O povo ali perdeu os porcos, os donos dos porcos perderam em torno de 2.000 porcos. Então, o povo chega, faz um pedido estranho.
Então o povo ele chega para o Senhor e pede para que o Senhor vá-se embora, né? Que ele não ficasse por ali. Então, quando o Senhor estava saindo, aquele que se encontrava endemoniado chegou para o Senhor e pediu para que o Senhor pudesse permitir que ele fosse junto com ele. Mas o Senhor não permitiu, diz: olha, não, você vai ficar, volta para sua casa e conta tudo aquilo que te aconteceu. Hoje, dando continuidade, vamos para a lição 39, onde Jesus alimentou aí em torno de 5.000 pessoas. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, principalmente a questão do nosso alimento, das nossas necessidades, né? Olhando para nós mesmos, é muito fácil saber o que é importante para mim, para minhas necessidades, né? Mas, como eu falei, nós sempre olhamos aquilo que no passado, quando eu disse que a gente olha muito que é o meu bem, o que é bom para mim, e esquecemos muitas vezes que nem sempre o que é bom para mim, no meu ponto de vista, realmente é bom, realmente é algo salutar. É só nós lembrarmos aí de Ló, o sobrinho de Abraão, aonde ele fez uma escolha pensando algo que era bom para ele, mas nós vimos que aquela decisão não foi uma decisão boa, porque muitas vezes nós esquecemos da nossa necessidade espiritual, porque nós olhamos, como eu falei, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que normalmente agrada a minha carne, e esquecemos que as necessidades espirituais são muito mais importantes que as nossas necessidades físicas. E quando nós olhamos aqui para o contexto, né, nós vamos ver que Jesus estava sendo seguido por multidões, né? Havia muitas pessoas que estavam perseguindo ou estavam seguindo a Cristo. E a pergunta que fica aí é: por quê? Será que essas pessoas estavam seguindo a Cristo? Né? Se a gente olha aí o contexto de Mateus, de João, capítulo 6, o versículo 1 e 2, vai dizer: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via sinais que operava sobre os enfermos. Nós falamos um pouco sobre o mar da Galileia domingo passado. Lembre-se que o mar da Galileia não é um mar, é um lago. Só para a gente situar um pouquinho o que nós vimos em relação à aula passada, e nós vamos ver agora nessa aula, quando nós falamos da tempestade, eles estavam mais ou menos no meio aí do mar da Galileia. Quando eles saíram da tempestade, eles foram para regiões dos Gadarenos. E agora eles estão aqui na região aí de Tiberíades, né? Então eles estão agora aqui. Então, quando eles chegaram a essa margem, né, o povo
começaram a se aproximar, começaram a seguir a Jesus. E a razão por que eles seguiam a Jesus seria porque eles se achavam pecadores. Porque hoje, quando nós falamos, eu sou um crente, eu sou um cristão, é como se fosse dizer naquela época, eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. Não é? Agora, por que esse povo está sendo um discípulo de Cristo? Por que você hoje se intitula de crente ou de cristão, ou como alguns falam, de evangélicos? Por quê? Porque realmente você reconheceu que era pecadora, que você reconheceu que ia para o inferno, mas pela graça e a misericórdia de Cristo, reconheceu que Ele morreu por você e agora você é uma nova criatura? Será que foi isso que aconteceu com essas pessoas? Como hoje? Nem todos. Eu não posso dizer que todos estavam ali por algum interesse sem ser a salvação. Eles, pelo menos, essas pessoas, a sua grande maioria, seguiam ao nosso Senhor Jesus porque estavam em busca de interesses materiais. Aquilo que eles poderiam adquirir. Elas não se importavam com as coisas espirituais. Só aquilo que poderia trazer benefício próprio. Aquilo que poderia trazer algo a mais para elas. E, meus queridos, é uma grande tolice achar que seguir ao Senhor, seguir os seus ensinos, estar andando conforme a palavra de Deus, vocês achar que isso é um meio de conseguir bens materiais. Jesus, ele não veio trazer riquezas. Jesus não veio trazer bens materiais, mas sim espirituais. Porque ele mesmo falou: no mundo tereis aflições. No mundo tereis perseguições. No mundo vocês vão passar por, como alguns dizem, por perrengue, aperreios, sofrimentos. Mas ele diz: olha, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que grandes servos do Senhor passaram, como outros dizem, o pão que o diabo amassou. Veja que muitos servos de Deus foram jogados ou atirados às feras, né? Quando nós olhamos a questão da história eclesiástica, né? O que aconteceu com aqueles homens, com aqueles servos do primeiro século, muitos deles eram presos. Tanto é que quando a gente olha para a Bíblia, o próprio Paulo pediu carta para prender todos aqueles que se dizia cristão, seja ele homem, mulher ou criança, mas todos deveriam ser presos.
E essas pessoas ali do primeiro século, o qual eram presos, havia o Coliseu e ali é tirado as feras para serem comidas vivas. Muitos tiveram tortura, sentando em chapa quente, levando chicotada, tudo porque era cristão. Aí chega um ou outro para você dizendo: olha, não aceita a sua situação. Você é um filho de Deus, servo de Deus Altíssimo. Você é o filho do dono do ouro e da prata. Determine sua vida, né? Exija de Deus para você sair dessa situação. Determine. Irmãos, quem somos nós para determinar qualquer coisa? Quem somos nós para chegarmos a Deus? Para ordenar. Se o próprio Deus, na pessoa do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado, a quem o próprio Deus Pai se compraz, chegou para o Senhor, para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se faça a tua vontade. Nós não temos poder para determinar. Podemos pedir, podemos suplicar e devemos: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor sabe a situação que eu me encontro, me ajude a sair dela. Se for da vontade de Deus, será. Mas nós não estamos aqui servindo a Deus por algo em troca. Pelo contrário, nós já recebemos muito mais do que merecemos. Nós não temos riquezas materiais, mas temos algo que ultrapassa qualquer entendimento humano. Não chega aos pés do que nós podemos imaginar. Tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nós vemos aí que Deus enviou seu Filho para nos libertar de Satanás, para nos livrar da morte eterna, para que possamos ser salvos do inferno. Não tem bem maior do que isso. E voltando aqui para o nosso contexto, nós vemos que o Senhor chega do outro lado da margem, né, ali de Tiberíades. Estavam ali em Tiberíades e o povo chegaram até ele, né, e eles estavam ali no período da Páscoa, né, estava chegando a Páscoa, né. Tanto é que João fala que Jesus subiu ao monte, sentou ali com seus discípulos e a Páscoa estava próxima. Só relembrando um pouquinho o que era a Páscoa, lembra que a Páscoa nesse contexto, não que nós temos hoje, né, que hoje nós comemoramos a Páscoa com a morte e a ressurreição
de Cristo, né? Onde Cristo morreu por nós. Ele é o Cordeiro Pascual, né? Mas quando a gente vê aqui a questão da Páscoa nesse período, era onde os judeus celebravam a última noite da escravidão, né? Quando o Senhor chegou, pegou o seu povo que estava escravizado, mandou 9 pragas e o faraó solta, prende, solta, prende. Naquele vai e vem, a gente sabe que está tudo dentro do controle de Deus. Deus estava mostrando quem era realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro e único Deus. E quando chega a noite que antecede a última praga, Deus ordena para que eles comessem ou matassem um cordeiro, né? Pegasse o cordeiro, matasse o cordeiro, comesse o cordeiro inteiro, assado, né? Que não quebrasse seus ossos, mas comesse ele todo assado, que não deixasse nada para o dia seguinte, que consumisse tudo, né? E se o cordeiro fosse grande para a família, né? Ou a família fosse pequena demais para o cordeiro, se reunia com outra família, mas que aquele cordeiro naquela residência devia ser totalmente consumido. Então, com o sangue que tirassem do cordeiro, né, do sacrifício que eles tinham feito do cordeiro, eles deveriam passar nos umbrais, né? Então ele ia passar o sangue nos umbrais, porque naquela noite o Senhor enviaria o anjo, né, o anjo da morte, aonde iria matar todos os primogênitos. Então, aonde o anjo passasse, se olhasse o sangue, visse o sangue nos umbrais, ele passava, né? Então, aquela família não iria perder o seu primogênito. Mas, se eles passassem, o anjo passasse, melhor dizendo, e não encontrasse o sangue, então o primogênito daquela casa morreria. Então era isso que eles estavam comemorando, a libertação do povo, o qual o Senhor libertou com mão forte o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, passando-se aí mais ou menos em torno aí de 1400 anos aproximadamente, eles comemorando a libertação do povo. Então, eles ali estavam nesse momento comemorando a Páscoa, somente como um costume, uma obediência à lei, aquilo que estava sendo mostrado exteriormente, né? Mas muitos deles, eles comemoravam por tradição. Eles não comemoravam por fé, não tinham a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas havia alguns que realmente criam, não? Guardavam a Páscoa. Cria que o Senhor ia mandar um libertador, que Deus iria cumprir realmente a sua promessa. Então, quando o povo estava ali, né, Jesus tinha decidido ali fazer Jesus tinha decidido que iria fazer, mas Filipe fez uma pergunta, né, onde ele diz o seguinte, que Jesus
né, levantou os olhos, ou desculpa, voltando só um pouquinho, o Filipe tinha mandado, perguntado ao Senhor, né, por questão do povo, dizendo: Senhor, despede esse povo que já é tarde. Aí o Senhor manda alimentar e ele chega e diz: Senhor, mas o que nós temos? Né? Nós temos apenas uma criança aqui com 5 peixinhos e 5 pães e 2 peixinhos. Então, o que nós vamos fazer com isso? Então, versículos 5 e 7, o Senhor chega e diz o seguinte: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, né, para este comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia que Filipe respondeu, dizendo: 200 dinheiros de pão não era bastante para cada um deles. Ou seja, era pouquinho. Mas Jesus queria que os seus seguidores, os seus discípulos, tivessem fé. Eles deveriam confiar em Deus. Então, como nós falamos, um dos seus discípulos, André, o irmão de Pedro, disse: Está aqui o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Né? O que seria aí várias pessoas para 2 peixes e apenas 5 pães? Dependendo da pessoa, isso aí não dá nem pro início. Pessoas comem muito mais do que isso. Imagine uma multidão. Então o Senhor, Ele vai mostrar que Ele é poderoso. Vai mostrar que Ele tem condições de realizar milagres que vai além da nossa compreensão. Ele vai mostrar que Ele vai cuidar de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades, aonde Ele alimenta essas 5.000 pessoas. Veja que depois de tomar em suas mãos o peixe, os 2 peixinhos e os 5 pães, ele deu graças ao Senhor. Ele rendeu e agradeceu ao nosso Deus. Então ele chegou e disse: Mandai assentar os homens. Então ele mandou todo mundo se assentar. E havendo muita relva naquele lugar, assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu. Então ele pegou o pão e começou a repartir para os seus discípulos. Então ele começou a dividir. Então, repartir pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Então, Jesus partiu o pão, deu para os seus discípulos, e os seus discípulos iam distribuindo para os homens que estavam ali assentados. Então, ele saiu distribuindo, E igualmente também os peixes. Da mesma forma, o Senhor deu graças pelo peixe, pelo pão e pelo peixe, e dividiu entre os discípulos, e os discípulos saiu distribuindo para aqueles que estavam assentados. Então, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, ou o que sobraram, para que não se perca. Recolhemos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram os que haviam comido. Então, eles pegaram o cesto, só tinha apenas o que? 5 pães. Então, desses 5 pães o Senhor saiu quebrando
no caso, partindo, distribuindo, alimentou em torno de 5.000 pessoas, e quando foram recolher o que sobrou, então cada discípulo, os 12 discípulos, estavam com o cesto cheio. Não tinha se acabado nada. Então veja que essa passagem não é uma alegoria, não é uma hipótese, não é uma história contada. Não, isso aconteceu realmente. Isso aconteceu para mostrar a nós que nós podemos confiar em Deus, que podemos depender do Senhor, que o Senhor vai suprir nossas necessidades. O povo tinha um plano, né? O povo parecia estar pronto para concordar que Jesus deveria ser o Salvador que Deus enviara. Tanto é que quando a gente vê no versículo 14 do capítulo 6 de João, vai dizer: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, parecia que eles estavam ali concordando, vendo que Jesus era realmente o libertador. Mas quando a gente olha, na realidade, eles não estavam querendo a salvação. Eles não viam a necessidade que tinham de ser salvos. Eles não olhavam isso. Não olhavam que eles estavam sob a influência de Satanás. Que o destino do pecador que não tem a Cristo como Salvador é o inferno. Eles só queriam que Jesus fosse o seu rei. Eles queriam que Jesus fosse o libertador, não o libertador do inferno, da condenação, mas que ele fosse o rei para que pudesse estar dando os benefícios que o povo queria. Cura, saciar a fome, libertar do Império Romano. Mas Jesus sabia. Tanto é que o versículo 15 vai dizer: sabendo, pois, Jesus que havia de ser arrebatado, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então Jesus, ele chegou, viu que o povo estava querendo declará-lo rei, só que não rei como rei, Senhor e Salvador, mas sim aquele que ia suprir apenas as necessidades materiais. Então o Senhor saiu e foi para o monte. Ali, passado-se um tempo, a gente vê aí a questão quando Jesus andou sobre as águas. E nós sabemos que, como homem, nós podemos realizar muitas coisas. A gente vê que o homem é capaz de inúmeros feitos. Você vê que o homem, ele chegou à Lua, o homem conseguiu ir para o espaço, o homem conseguiu um meio de transporte, tanto terrestre, marítimo, o fluvial, aéreo, a gente vê aí vários meios de comunicação, Hoje nós temos a internet, que se nós olharmos, e não faz muito tempo, e pouquíssimas pessoas que possuíam. Celular veio realmente virar uma febre no sentido que cada um tem um celular.
10, 15 anos, 20 anos para cá, que antes disso não tinha. Eu me lembro aí que na época aí, na década de 90, em torno de 94, 92, 94 por aí, você tinha que entrar em uma fila de espera para possuir uma linha de celular. E era caríssimo uma linha daquela. E naquela época não é esses celulares que nós temos pequenos, Tem até um aqui, um celularzinho pequeno desse tamanho, pouco mais do que 6 dedos. No passado era que a gente chamava, brincava dos tijolos. Você botava o celular desse tamanho aqui, assim, ó, grandão. Então o homem tem uma capacidade enorme. Veja que hoje tem pessoas que amputa, tem uns pés amputados, tem os braços amputados, eles estão desenvolvendo prótese, aonde hoje as pessoas conseguem andar com prótese. E olha que são pessoas que perderam os 2 pés. Muitos conseguem mexer, estão desenvolvendo, mas já tem alguma habilidade. O homem pode fazer tudo, mas você não vê o homem andando em cima da água, a não ser se ela for congelada. Mas se ela estiver no seu estado líquido, o homem não anda sobre ela. O máximo que ele pode fazer é boiar, mas andar não. Como nós vemos aqui, um exemplo do Mar Morto. O Mar Morto é onde tem a maior concentração de água, de sal na água. A densidade é tão grande dessa água que você não afunda de forma alguma, você boia. Então veja que aqui o Mar Morto, ele tem aí, só questão de curiosidade, ele não é o mar, como o Mar da Galileia, ele é um grande lago. Ele tem uma média aí em torno de 82 quilômetros de comprimento por 18 quilômetros de largura. Ele está em torno de 392 a 400 quilômetros abaixo do nível do mar. E é o ponto mais baixo da Terra. Agora, por que chama de Mar Morto? Mar Morto é porque ele não tem vida. Tem grande quantidade de sal que não tem peixe lá, não tem animais marítimos lá. Então você vê que ele recebe o que abastece o Mar Morto é o Rio Jordão, onde ele vem nascendo lá em cima, se você olhar lá em cima, você vai ver que tem ali o Monte Hermon, Então no Monte Hermon vocês podem prestar que ali vai ter nos seus pés, vai ter a nascente do Rio Jordão, que ele vai descendo, aí chega no Mar da Galileia, e depois ele vai seguindo e vai levando para o Mar Morto. Então todo o material salino ou sal na água vai chegar até o Mar Morto. Então a água ela vai evaporar, mas a quantidade de sal ela fica. Então vai aumentando a quantidade de sal. E o Mar Morto é justamente por não ter vida.
Então Jesus, como nós falamos, ele andou sobre o mar, né? Aqui Jesus andou sobre o mar porque ele é o Criador. Então Jesus ele pode andar pelo mar porque ele é o Senhor de tudo, o Senhor de toda a criação. Tanto é que Paulo vai dizer que por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, seja visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam principados, sejam potestades. Então, tudo foi criado pelo Senhor. Então, por isso que ele tem condições de andar sobre a água. Mas nós vemos aqui também que Pedro andou sobre as águas. Mas, pastor, o senhor disse que o único que poderia andar não era o Senhor Jesus Cristo, né? Que ele é Deus que criou. Por que Pedro andou? Mas lembre-se que eu falei que o Senhor é o Criador, então ele ordena. Então veja que quando os discípulos estavam no mar, Jesus chegou andando e eles pensavam que Jesus fosse um espírito, né? Então chegou e disse: Senhor, se for o Senhor realmente, manda que eu vá até a ti. E Jesus chegou e disse: venha. E Pedro foi andando, porque o Senhor ordenou. Só que o que aconteceu? O mar estava meio agitado. Enquanto Pedro estava olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, ele estava andando. Mas quando ele tirou o foco do Senhor e começou a olhar ao seu redor, afundou. Começou a afundar. Então o Senhor pega Pedro pela mão e puxa. Isso traz muitas lições para nossas vidas. Mas eu quero trazer apenas um destaque, que é o nosso olhar para Cristo. Onde nós devemos estar olhando para o autor e o consumador de nossa fé. Não olhemos para a direita nem para a esquerda. Não olhemos para as situações que nós passamos. Porque se nós tirarmos a nossa vista, o nosso olhar de Cristo, nós afundamos. Nós caímos feio. É como se você estivesse andando e não olhasse para frente. Você vai cair. Você vai tropeçar. Então, olhando firmemente para o autor e o consumador de nossa fé. As pessoas, lembre-se que ali naquele contexto, procuravam Jesus, não pelo que ele é, não quem, pela salvação, mas procuravam por causa dos benefícios, né? Procuravam por os bens materiais. Só que Jesus conhecia a mente daquele povo.
Jesus conhecia cada um deles. Veja que no versículo 22 a 26, vai dizer: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, chegando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus conhece, sabe. Jesus sonda os nossos corações. E aqui ele sabia que aquele povo não estava ali por causa dos milagres de Cristo. Estavam ali para saciar sua fome. Hoje não é diferente. Hoje, por que você está à busca do Senhor? Por que você está atrás de Cristo? Jesus sabe. Jesus conhece. Ele sonda os corações. Lembre-se que Jesus é o pão da vida. Jesus é o que vai nos sustentar. Jesus não critica as pessoas que trabalham, porque quando a gente olha em em Lucas capítulo 12, no verso 15 a 23, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que fareis? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores ali, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e darei a minha alma. A alma tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si se ajunta tesouro, e não é rico para com Deus. E disse aos que seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, pelo que comeis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas a vida do que o sustento, e o corpo mais do que a veste. Jesus estava dizendo a essas pessoas que não é que elas não deveriam trabalhar para ter o sustento, mas ele estava dizendo o seguinte, que o que adianta você ganhar a vida e perder a sua alma, né? Ele está dizendo que as pessoas não deveriam buscar
os bens materiais para ter uma vida sossegada se você está indo para o inferno. Tanto é que o versículo 28 e 29 vai dizer: disseram, pois, que faremos, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais nele o que enviou. Então, creais naquele a quem Deus enviou. Pregar a palavra, anunciar o que Cristo fez por nós, anunciar que o Senhor é o Senhor dos senhores, né? Mostrar que Ele é o Salvador. Só que o povo aqui ainda não estava acreditando em Cristo. Eles queriam outro milagre. Tanto é que eles disseram: pois, que sinal, pois faze tu, para que vejamos e creiamos em ti. Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Veja que essas pessoas só estavam olhando para as maravilhas, mas não estavam olhando para Cristo. Não estavam olhando para o Senhor, o autor e o consumador da fé. Eles não estavam olhando o que o Senhor também já tinha feito, mas eles só estavam querendo mais um milagre, mais um benefício. Aí disse: olha, cadê? No passado Deus deu pão. E você? Vai dar o quê? Veja que eles lembraram ali do maná, onde o povo durante o deserto comeu. E chega para o Senhor e diz: e você? O que você vai nos dar? Só que esquece que o nosso Senhor é o pão da vida. É o pão que desceu do céu. O pão que aquele que comer não terá mais fome. Jesus vai dizer: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E esse povo chega e diz: Senhor, nos dá desse pão. Só que ele já estava dando. Ele já estava oferecendo esse pão. O Senhor, o pão da vida. Só que eles não queriam esse tipo de pão. Eles queriam continuar recebendo o outro pão. E também os peixinhos. Queriam receber o alimento físico, mas estavam esquecendo do principal, o alimento espiritual. Jesus Cristo é o único de quem os pecadores precisam para se tornar aceitável a Deus. A única fonte de alimento espiritual que nós necessitamos. E nós temos tudo que o Senhor nos quer. Está aqui. Basta nós comermos. Jeremias disse: assim que recebeu, assim que achou as palavras, comeu. Se deleitou. O salmista disse: se deleito na sua lei, né? De dia e de noite é a meditação. Salmo 107, versículo 9 vai dizer: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Jesus é o pão. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos espiritualmente. É o pão da vida. Concluindo,
Todos nós sabemos que é necessário trabalhar para o pão nosso de cada dia. Precisamos trabalhar para nos alimentar e alimentar a família. Contudo, não importa quão bens ou quão bem é a nossa alimentação. Você pode comprar do bom e do melhor. Você vai satisfazer a sua carne, mas não satisfará o espírito, a sua vida. O alimento espiritual, ele deve ser tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui, que nós devemos nos alimentar diariamente. Você tem fome espiritual? O problema de hoje em dia é que as pessoas estão como se fosse tomando aqueles comprimidos que inibem você ter fome. Nem sei falar mais. Inibidores, sei lá. Vai inibir. Sai não. Aquele que vai tirar o seu apetite. Né? Aqueles comprimidos que o povo, como está acima do peso, né, bem cheinho, eu não tenho problema disso, né, os irmãos sabem, mas eles tomam isso para perder o apetite. Parece que na vida espiritual estamos assim. Estamos comendo ou tomando esses comprimidos para perder o apetite espiritual. Você não pode trabalhar para obter nem satisfazê-lo, o apetite espiritual. O trabalho que nós temos que ter é ler a palavra, e não deve ser trabalho. Deve ser gozo, deve ser prazeroso a leitura. Você só pode confiar em Deus, entregar sua vida a Deus. Né? Para aqueles que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que realmente ainda não entregaram sua vida, entregue. E só assim você vai se satisfazer. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que diziam que antes de aceitar a Cristo sentiam um vazio. Né? Havia um vazio dentro dela. E ela não sabia o que era. O vazio, ela pensava que as coisas, então ela procurava no mundo, mas nada disso ia satisfazê-la. Não satisfazia. Então, depois que aceitou a Cristo, aquele vazio deixou de existir, porque Cristo preencheu. Só Cristo nos satisfaz. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado pela sua compaixão e misericórdia. Abençoa-nos. Em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amados, mais uma vez, pela graça de Deus, uma escola bíblica para a honra e glória do nosso Senhor. Que possamos aí estar permanecendo firmes, né, ainda nessa jornada. Que com a graça do nosso Deus vamos passar por ela. Lembre-se do que nós falamos quarta-feira. Olhemos pelo lado positivo. Sabemos que tem muita coisa negativa, mas podemos tirar proveito disso. Aproveitar para crescer mais, para estudar mais. Nós sempre reclamávamos de tempo, agora nós temos tempo. Para alguns estão em casas, né? Aqueles que estão ali, busque mais o Senhor, né? Estude mais a palavra de Deus, compartilhe a palavra do Senhor. Que possamos aí orar um pelos outros. E relembrando,
Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, bote nos comentários. Semana que vem eu vou estar aí tentando responder a todas as perguntas, né? Então coloque aí, compartilhe, né? Para que outras pessoas possam ouvir, para que outras pessoas possam conhecer essa mensagem tão bela que é a mensagem da salvação, que possam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não esqueça de apertar lá, como o povo fala, o joinha, né? Para que outras pessoas possam também estar acessando, para que esse vídeo possa ser mostrado, né? Porque quanto maior a quantidade de joinha, mais propagado. Inscreva-se, né? Tem um botão de inscrever para ser notificado e também aumentar a propagação aí dos vídeos, né? Para que a mensagem possa ser alcançada em mais locais, né? Incentive as pessoas a também fazer isso. Pegue o link, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, né? Porque a obra de Deus é feita por Deus. Nós somos apenas um instrumento na mão dele. Quem vai falar, quem vai convencer, quem vai converter a pessoa é o nosso Senhor. Ele que vai convencer da morte, da condenação e do juízo, né? Então, ele vai mostrar que o homem é pecador, né? Ele vai mostrar que o homem está indo para o inferno. E ele vai mostrar que o homem pode ter a salvação através de Cristo Jesus. Então, compartilhe, né? Faça com que os vídeos, não apenas esse, mas todos, né, o que nós estamos fazendo, o que nós já fizemos, divulgue, né? Compartilhe aí. Tem a opção de compartilhamento ali embaixo, né? Você pode ver aí, e aí tem várias plataformas que você pode estar divulgando. Então, quarta-feira, ou melhor, hoje à noite, 7 horas, o nosso culto de adoração. Quarta-feira, às 7h30, o nosso culto de oração. E sábado nós temos aí, sábado não, domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Nos sábados, estamos vendo aí a possibilidade de estar voltando com os jovens, né? Então, que possamos estar firmes nesse intento. Então, que Deus abençoe e que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, né, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.